Bom dia, pessoal. Coisa boa estar aqui com vocês. Mais uma live aprendendo a se amar. Mandando os convites. Bom dia, Camila. Que bom te ter aqui. Bom dia, Marilene. Que bom ter vocês aqui. Vamos mandar uns convites para o pessoal poder entrar, participar. Mandando aqui. Bom dia, Luciano. Bom ter vocês aqui, pessoal. Para a musiquinha. Trembala. Ana Vilela. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Uma paradinha. Vamos começar, né? Mais uma live do Aprendendo a se Amar. Hoje é Não Sou Perfeita e Agora. Como lidar com a autocobrança. Né? Tem vários materiais sobre isso aqui no meu feed, que é algo muito presente no consultório. A gente está sempre falando sobre a autocobrança e, naturalmente, que iria aparecer aqui. Só que tem tanta coisa para falar sobre autocobrança que pode ser até um pouco confuso, assim. Se vocês acharem confuso, por favor, perguntem, me chamem que eu vou esclarecendo, porque é muita coisa sobre autocobrança. Na segunda-feira, eu coloquei eu pedido de ajuda no Stories, pedindo ali sugestões de tema para a próxima live, né? E de várias formas apareceu isso, apareceu a necessidade de falar sobre autocobrança. Até eu coloquei depois, mais tarde, um meme da Barbie falando: eu tentando ser produtiva, fazer exercício físico, estudar, trabalhar, ter uma vida social e estar sempre bem, sempre sorrindo. Daí a Barbie toda desmoronada, assim, cheia de lágrimas, tentando dar conta de um monte de coisa que não é viável, né? E aí eu botei assim: se identifica? Muita gente se identificou. Na verdade, a maioria se identificou com aquele meme ali. Então, eu vou falar da autocobrança, né? Que é a cobrança que a gente faz com a gente, na nossa relação interna conosco, que muitas vezes a gente nem se dá conta que tá fazendo. A gente nem se percebe fazendo esse movimento. Porque a cobrança social, a cobrança externa já é algo bem consciente. A gente sabe que existe, a gente se dá conta dela, mas quando se trata com a gente é tão automático, como muitas questões nossas são automáticas, a gente não se dá conta que tá fazendo, e o quanto aquilo ali tá nos prejudicando, nos machucando, né? E não precisava ser assim, não precisa ser assim, né? E várias pausinhas pra água, né, gente? E aí,
Aonde aparece a autocobrança? Como é que se apresenta a autocobrança? No tenho que, né? Então, assim, o que eu tô falando é que muitas vezes a gente não se dá conta. Na maioria das vezes a gente não se dá conta que se cobra muito. E o que eu tô dizendo também é que no consultório isso aparece muito. E aonde que se identifica, onde se percebe, onde se dá conta que está existindo uma autocobrança? Naquele tenho que. Como assim, Tainara? Eu tenho que ter as melhores notas, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser linda, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ser saudável, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ter uma vida social, eu tenho que ser sucesso. Eu tenho que. Nas verdades, aquelas verdades absolutas que tu carrega ali, e começa, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que dar conta. Tem que ser assim. No padrão de felicidade e do sucesso. Esse padrão, essa receita mágica que as pessoas passam, que o social passa, que a mídia passa, e que na verdade não é assim, né? Não é assim. Na comparação. Mas fulano consegue. Mas fulano fez. Bom dia, Daisy. Obrigada por estar aqui, querida. Eu tenho, mas o fulano tem. Mas se todo mundo consegue, eu também consigo. Por que eu não dou conta? Se fulaninho e fulaninha fazem, por que eu não consigo fazer? A comparação é o maior inimigo da autocobrança. Porque se tudo que a gente for olhar pro outro, tudo, exatamente tudo que a gente for olhar pro outro, do nosso ângulo, do nosso lugar, a gente não tem uma visão completa sobre. A gente não sabe o que está acontecendo ali. E parece que ele dá conta. E parece que ele faz. Né? E não é assim. Instagram, né? O inimigozinho é o Instagram. A gente olha o Instagram e as vidas são perfeitas. Tudo dá certo. E a gente esquece que a gente tá vendo o que a pessoa quer que a gente veja. Que não é assim. Né? Nem todo mundo dá conta. E aí, né? Eu me cobro, eu digo esse tenho que, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu começo a fazer esse movimento na minha vida, eu sempre tô me comparando com as pessoas. Então eu tô sempre ali, mas fulaninho fez, fulaninho faz, fulaninho chegou, fulaninho conseguiu. Como é que eu não consegui? Eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Me cobro. Bom dia, Thiago! Que bom te ver aqui, meu bem. Obrigada. Tenho. O que acontece com esse eu tenho e essa comparação com o tempo? Gera o quê? Angústia, insônia, né? Culpa, me sinto culpado por não estar dando conta, por não estar conseguindo fazer o melhor. Né? Pego várias atividades, daí uma eu faço mais ou menos, a outra já não consigo fazer, e essa enrolação, essa dificuldade toda gera procrastinação. E eu vou ficando nesse ciclo de angústia, de culpa, de insônia, de cobrança, uma ansiedade. Né? Lá tá a ansiedade se fazendo presente, daí tu já nem sabe por quê, né? Como eu sempre digo, né? O transtorno, né? O sintoma, ele é a pontinha, é o que tu se dá conta. Mas ele foi alimentado antes. E tá aí a alimentação dele. Né? Nessas autocobranças,
nessa crítica excessiva, nessa comparação excessiva de tentar entrar, né, num ritmo que não é teu, né, que tu acha que o outro tem, que tu acredita que o outro tem. Então, assim, muitas pessoas entraram agora. Eu vou dar só uma recapituladinha para o pessoal conseguir acompanhar. Tá? Até porque eu falo um pouquinho rápido. Eu tava falando que sobre a autocobrança, sobre a busca da perfeição, tem muita coisa pra gente falar. Né? É cheio de detalhes, cheio de coisinhas que talvez fique um pouco misturado. Então, se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando para mim, que a gente vai conversando, vai refletindo mais, né? E o que eu trouxe foi que foi um pedido, né, que apareceu lá nas perguntinhas que eu mandei na segunda-feira, uma sugestão de tema, era sobre autocobrança, e que eu ia falar da cobrança que a gente faz com a gente. A live, a Priscila Burke mandou assim: bom dia, poderia deixar a live salva? É que não consigo assistir agora, pois estou no trabalho. Desde já agradeço. Vai ficar assim salva, Priscila, pode deixar. Todas elas estão salvas, esse projeto do Aprendendo a Se Amar fica salvo aqui no feed. Vai estar lá para ti. Tá? Sei que esse horáriozinho é um pouco complicado mesmo, já estava previsto que, infelizmente, muitas pessoas que gostariam de estar aqui não iam poder, então ela fica salva lá para depois o pessoal poder olhar. E aí, nessa autocobrança que a gente faz, que ela é reflexo de uma cobrança social, né, de uma aprendizagem de cobrança, vem o tem o quê? Essa é a frase que inicia o movimento da cobrança. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser bom. Né? Vem na comparação. Eu me comparo com o outro, eu vejo a caminhada do outro, acho muito bonita, acho muito legal, não sei o que está acontecendo ali, mas eu acredito que eu tinha que fazer igual. Só que o detalhe é, eu vejo a caminhada do outro sem o que está acontecendo dentro do outro, sem o sofrimento dele, sem toda a batalha dele, só vejo ele lá. E quando a gente vê as coisas prontas, elas são muito lindas, mas elas têm um processo. E aí eu esqueço que existe esse processo. E por eu estar no processo e achar difícil o processo, eu me culpo. Eu me machuco. Eu acho que não deveria ser assim. Essa idealização. Que gera angústia, que gera insônia, gera culpa, né, uma procrastinação e pode gerar, pode ser a porta de entrada aí para uma ansiedade, para uma depressão, para algo maior, né? Tá, Tainara, mas por quê? A serviço do que tudo isso acontece dentro de mim? Parte disso, como eu já disse, vem desse reflexo social, do inconsciente coletivo de cobrança, desse mundo, né, nessa mídia, desse social, nos cobrando o quê? Um padrão de felicidade, nos dando uma receita lá. É assim que tu é feliz. Faça isso e tu vai ser feliz. Daí é o meme da Barbie, né? Eu tentando dar conta de fazer exercício físico, de ter uma vida social, de ser agradável, de trabalhar, de estudar, eu tentando dar conta de tudo. Que daí essa é a receita da felicidade, né? Eu tenho que fazer tudo isso. Só que daí quando eu tento fazer tudo isso ao mesmo tempo, fora do meu ritmo, no ritmo dos outros, o que acontece? Eu não dou conta. Daí fica igual a Barbie lá, chorando. Triste. Né? Não dá. E também, como a gente foi aprendendo, né? Tudo que a gente tem dentro de nós e foi aprendido e foi desenvolvido com a nossa aprendizagem da infância que eu trouxe lá na live anterior,
também é a serviço das nossas crenças internas. Tainara, o que é crença? Volta na live anterior, que tá salva aqui no feed, explicando direitinho, gente, uma verdadeira aula sobre o que são crenças. Tá aqui. Eu disse lá que naquela live eu expliquei, gente, a gente vai falar muito sobre as crenças, porque as crenças são as nossas verdades internas que a gente carrega desde sempre em nós, desde a nossa infância. Elas são reflexo de tudo. A gente reflete as nossas crenças em tudo que a gente faz. E não ia ser diferente na autocobrança. Então, nas crenças negativas, crenças disfuncionais, limitantes que a gente tem as duas, né? Falava lá pra vocês, a gente tem a crença funcional e a crença disfuncional. Essa autocobrança, ela vem para suprir algumas necessidades nossas, por exemplo, de autoamor, né? A crença de desamor, de ser amado, né? Se eu fizer isso, se eu chegar nesse lugar, se eu estiver desse jeito, eu vou ser amado, eu vou ser querida, eu vou ser aceita, né? Quando se fala da crença de desvalor e autocobrança, ela vai mostrar a necessidade de ser valorizado. Se eu fizer isso, se eu estiver nesse lugar, se eu der conta disso, eu vou ser valorizado. Eu vou ser reconhecido. Daí, quando se trata da crença de desamparo, se eu fizer as coisas desse jeito, como eu acredito que seja o ideal, eu vou ser forte. Então, cada um tem em si um pouquinho dessas crenças acentuadas pelas suas necessidades. E então, essa autocobrança vai vir para suprir, na tentativa de suprir uma dessas crenças, um desses pensamentos. Não, se eu fizer assim, eu vou mostrar que eu sou bom o suficiente, eu vou mostrar que eu mereço, né? Eu vou acreditar em mim. Só que o processo disso é muito dolorido. É muito dolorido, né? E às vezes a gente só consegue o contrário, né? A gente não consegue fazer dessa forma. Por quê? Porque aquilo ali não tá no meu ritmo. Aquilo ali é um ritmo que eu acredito que eu deveria estar, mas não é o meu. É em cima de algo que não foi feito, pensado pra mim. É receita de bolo, né, gente? A receita, ela tem um padrão, ela não pensa na individualidade. Né? Então, tudo isso é um movimento muito rígido, que não permite a pessoa aceitar ou pensar formas intermediárias de fazer. Formas suas, movimentos seus. É porque eu tenho que. Assim, sem olhar pro lado. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. Eu não respiro e eu fico naquele looping de que eu tenho que fazer e... Poxa, mas tem outras formas. Tem outros caminhos. Tá, e se tu dá uma paradinha e olhar pros lados, será que não vai ter uma outra possibilidade? Né? Será que nessa outra possibilidade tu não vai ficar mais confortável? Isso é reflexões que tem que ser feitas sobre nossos processos, né? Quando a gente se dá conta dos movimentos que a gente está fazendo na nossa vida, quando a gente percebe que a gente está sofrendo com aquilo ali, é importante a gente dar uma pausa e olhar para o que a gente está fazendo. Se dar conta do que a gente está fazendo, sair do automático. Até, né,
nessa situação eu tenho um exemplo meu, assim, uma vivência minha, muito importante para mim, assim, no meu processo, que eu vou contar para vocês, assim, para você contextualizar bem, para vocês entenderem. Como foi essa cobrança externa, foi passando a ser uma autocobrança minha comigo, e aí me gerou sofrimento, né? Eu desde muito nova, eu ingressei no funcionalismo público, né, como funcionária pública, bem novinha. E eu tinha 19 anos quando eu ingressei. E eu tava nos primeiros semestres de psicologia. Tava recém no início. Eu já tinha começado o curso, mas eu tava bem no início. E eu tinha na minha cabeça que eu iria terminar a faculdade e eu ia começar a trabalhar na área da faculdade. Eu não ia ficar, né, naquele emprego. Né? Era um cargo público de nível médio. Então, assim, eu não vou ficar aqui. Eu quero me formar. Eu vou, né, ficar aqui até eu me formar. E quando eu me formar, eu vou começar a trabalhar na minha área, na psicologia. Só que naquela época eu estava bem no início do curso, então eu tinha algumas outras ideias sobre como eu ia trabalhar na psicologia. Eu tinha ideia que eu ia trabalhar, mas como eu trabalho, né, eu tenho essa experiência, eu trabalhei com isso, trabalho com isso, mas pensei que eu ia trabalhar só em situações de crise. Então eu tinha ideia, assim, de trabalhar em clínica psiquiátrica, em hospital, esse era o meu pensamento. Até eu tinha um preconceito com a psicologia clínica. Né? Esse foi o meu processo. Na época eu não achava que eu queria mesmo era essas situações. Então eu ia terminar a faculdade e ia ingressar em alguma instituição e era esse o trabalho que eu queria fazer. Né? Ia ser só um processo, aquele cargo público. E aí, estando lá por tanto tempo, né, eu conversava, trocava muito com as pessoas e começou a ser me apresentada uma outra possibilidade. Que, bem, tu só vai sair daqui, né? Que é um cargo público que tu tem pra vida toda, um salário bom, né? Segurança que tu tem aqui, se tu for para um outro concurso. Um concurso no nível superior, um concurso na área da psicologia, né? Certo? Isso vai ser assim, né? Tu vai conseguir, tu vai fazer. E isso foi me apresentado, e, né, conversas, e de alguma forma eu fui introjetando aquilo ali. Eu vou sair daqui quando eu for para outro concurso, né? Eu vou ficar aqui e vou para outro concurso. Algo natural, não foi algo forçado, foi vindo. Foi dito várias vezes por várias pessoas que me queriam bem, pessoas que gostam de mim. E eu fui introjetando aquilo ali. E aí eu me formei. E quando eu me formei, eu já pensava totalmente diferente, várias ideias foram, né, se dissipando, foram se transformando ao longo do curso, né? Eu me apaixonei pela área clínica, então eu me formei e já ingressei, né, imediatamente na área clínica. Eu já estava e permaneci. Então várias ideias foram se modificando. E eu fui percebendo como ia ser difícil para mim entrar num cargo público de nível superior. Não por duvidar da minha competência, mas pelo estilo de vida que eu tinha. Então, assim, eu acordava às 5:30 da manhã, começava a trabalhar às 7, ficava até a 1, já cansada daquele ambiente, né? Que aquilo já tinha se esgotado para mim, então eu estava lá só de corpo presente, né? A minha mente estava em outro lugar, extremamente cansada. Saía de lá 1 hora e ia para algum dos meus consultórios. Na época eu estava atendendo em 3 cidades. Ia para um dos consultórios, eu ia atender e
ficava lá à tarde, parte da noite, saía de lá de noite, ia para casa, só dava tempo de comer, né, tomar um banho e dormir no outro dia de novo. O que essa realidade era muito diferente da maioria dos concurseiros de nível superior, que estão estudando, estão realmente ali o dia todo, fazendo cursinho, se preparando para concursos que nem abriram ainda, que nem tem edital ainda. Ali eu vi que não seria fácil para mim isso acontecer. E eu comecei a sofrer. Eu sofri muito. Eu ia para lá, para esse ambiente de manhã, né? E não era mais o que eu queria, então aquilo me causava sofrimento. Eu tava lá cansada, esgotada, e saía de lá, ia pro consultório, chegava no consultório, eu me transformava. Eu criava força de novo, eu saía do consultório, bem mais de 12 horas de trabalho por dia. Mais de 12 horas, todos os dias. E eu saía do consultório bem leve, porque eu amava aquilo ali. Era aquilo ali que me dava força, me dava energia. O meu trabalho, que era um trabalho, meu trabalho, ambos eram meus trabalhos, mas eu considerava o consultório meu extra, né? O meu trabalho oficial era o trabalho no concurso público. Aquele trabalho me gerava sofrimento. E até eu me dar conta disso e fazer o movimento de, bem, peraí, não é esse o único caminho, eu precisei passar por várias circunstâncias, eu precisei de um gatilho, ó, peraí, Tainara, não é assim. E o meu último ano, que eu já estava decidida que eu iria largar o cargo público, meu último ano eu tive a oportunidade de estar nesse ambiente como psicólogo. E aí, que eu já tinha desconstruído a ideia de ficar naquele cargo, mesmo sabendo que seria somente um ano como psicóloga, eu tive a oportunidade de desconstruir completamente essa ideia de que eu tinha que ter um cargo público, eu tinha que passar num outro concurso. Eu pude ver que não era aquilo ali que eu queria mesmo, não era o estilo de vida que iria me fazer feliz. Não era o trabalho que iria me deixar com aquela energia, com aquela felicidade de chegar no final do dia, depois de mais de 12 horas de trabalho, e tá bem, tá satisfeita. Então foi muito bom, eu sou muito grata por esse local, né? Porque essa construção toda foi minha. Foi o meu processo de entendimento e de desconstruir algumas ideias que foram passadas na tentativa de, né? De me mostrar uma receita que seria de sucesso, que seria boa, mas que não era minha. E aí eu me botei uma autocobrança. Né? Ali eu tive a oportunidade de ver que não era aquilo ali mesmo, né? Agora eu sou psicóloga clínica, né? E empreendedora. E é isso que eu amo. É isso que faz sentido pra mim. É isso que me dá a qualidade de vida que eu quero. Não desfazendo, não desmerecendo pra quem quer aquela lá. Faz sentido pra aquela pessoa. Só que daí a gente sai da receita de bolo de que todo mundo tem que fazer igual pra se sentir bem, ser feliz e ter sucesso. Não é assim. Cada um tem a sua caminhada. Então, eu queria dar conta de algo que não era meu. Não era minha verdade. Eu ainda estava construindo a minha verdade. Assim como eu construí a minha verdade sobre em que área da psicologia eu ia trabalhar. Como eu disse lá no início, eu achava que a única área que iria me trazer satisfação era a área da situação de crise. E aí depois eu vi que não, que peraí, tem outros caminhos e que também são muito legais. Né? Mas para fazer isso, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar, eu tive que aceitar que eu não precisava dar conta. E é isso que tu também precisa fazer. Esse é o movimento que tu precisa para ti. Se dar conta de que tu não precisa dar conta e que tu não vai dar conta. Além de não precisar, tu não vai conseguir, porque isso é irreal.
Não existe. É uma fantasia que a gente cria pra gente. Uma fantasia, uma ilusão de que a gente vai conseguir ser perfeito, que a gente vai dar conta de tudo, que a gente tem que ser o melhor. Não é assim. A gente não consegue, não existe perfeição. Não existe dar conta de tudo. Não existe o ser o melhor. Essa busca, a busca do equilíbrio, que é, né, que é a realidade. É a busca. É o processo. E é ele que conta. Não chegar lá. Então, assim, vai ter momentos da minha vida que eu vou dar atenção mais pro meu trabalho. Vai ter momentos da minha vida em que eu vou dar atenção mais pro meu corpo. Vai ter momentos que eu vou dar mais atenção pra minha família. Né? De vez em quando eu vou tentando ali circular entre essas coisas, mas não que eu vou dar conta de todos e de tudo ao mesmo tempo, com perfeição. Com saúde mental. Com equilíbrio alto. Não. E aquilo que tu vê, e aí eu repito, aquilo que tu vê no Face, aquilo que tu vê no Instagram, é a tentativa daquela pessoa de fazer isso. Não é que ela faça exatamente assim. Eu atendo muitas mães. Muitas mães. Assim, com criança pequena, né? Mães de primeira viagem. E o que a gente conversa muito desse ideal é essa tentativa de... Tá, mas eu vejo que fulaninha também teve filho na mesma época que eu tive e tá fazendo. Fulaninha famosa, fulaninha, né, que... de digital influencer, coisas assim. Mas daí, ela esquece que a realidade dela é totalmente diferente da fulaninha. Que a fulaninha tem uma rede de apoio maior, que ela tem condições de, né, pagar uma babá, de pagar um personal trainer em casa, tem uma academia no prédio dela. Ela esquece completamente disso. E tenta, e se culpa, e se maltrata por não estar conseguindo fazer daquele jeito. Ah, mas ela faz, ela voltou pro corpo dela, né? Ela até tá com o corpo mais malhado ainda. Ela voltou a trabalhar. Poxa, mas a realidade da fulaninha é outra. A tua é essa. E a tua não permite isso neste momento, dessa forma. Então tu tá fazendo o teu melhor. Tu consegue ver? Não. Nunca se consegue ver que está se tentando, que se tá buscando fazer o melhor. Né? Porque o melhor é aquele ideal lá. E aí a gente pensa sobre o ser o melhor, né? Ser o melhor na minha área, o melhor profissional, né? Uma referência, né? Ser o melhor naquele nicho. Para ser o melhor em algo, exige de nós uma energia tão grande, não um esforço tão grande naquilo ali, que às vezes é importante a gente pensar que para fazer isso a gente vai abrir mão de várias outras partes nossas. Será que vale a pena abrir mão para ser melhor em uma coisa? Em uma coisa, eu abro mão de tantas outras. Eu deixo tantas outras, eu tenho que esperar para poder estar em outras. E quanto tempo dura esse melhor? Né? Esse lugar. Que daí a gente vê, assim, por exemplo, os atletas, que é um ambiente que a gente vê bastante isso, assim. De tá, ele é o melhor, ele fica ali como o melhor por um tempo, mas daqui a pouco vai cair.
E o esforço dele para estar naquele lugar é muito grande. Em muitas coisas ele tem que abrir mão para estar naquele lugar. Mas daqui a pouco vai ter outro melhor que ele. E aí, valeu a pena eu abrir mão de tantas coisas por tanto tempo? Faz sentido isso pra ti? Se faz sentido pra ti, ok. Mas é pra ti isso mesmo? Ou é pra outra coisa? Ou é pra suprir outra necessidade? Ou é pra agradar outras pessoas? Da onde vem essa cobrança? Até outra reflexão que eu faço muito com os meus pacientes, assim, que é quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Então, quando eu chegar naquele lugar, quando eu fizer aquilo, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu passar naquele concurso, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal e tal coisas, eu vou ser feliz. E aí, eu adoro esse momento na consulta. Quando eu vejo que isso está acontecendo com esse paciente, que a autocobrança está demais, está exacerbada, e vem essa fala, assim. É muito comum isso acontecer, né? A gente tende a se cobrar muito. Daí vem essa fala e eu gosto muito de dizer, não, tu não vai ser feliz. E aí a pessoa fica em choque, né? Como assim eu não vou ser feliz? Não, tu não vai ser. Tu vai chegar lá e tu não vai ser. Porque tu vai chegar no topo da montanha e vai dizer, oh, cheguei no topo da montanha, que legal, uhul! Vai tirar umas selfies lá no topo da montanha. Consegui! Daí tu vai olhar pra baixo, tu vai olhar pra um lado, tu vai olhar pro outro lado, vai olhar pra trás, vai ter outra maior. Ah, não, não era essa aqui não, é aquela lá, ó, eu me enganei. Vai de novo, e quando chegar lá de novo. Porque a felicidade, né, o reconhecimento, ele não vai estar lá no topo, no resultado, no final. Ele tá no processo. A gente tem que conseguir reconhecer o esforço feito no processo e dar valor a ele. Esse momento de agora, por exemplo. O que tu tá fazendo? Essas coisas que tu tá fazendo já são muito bacanas. Já merecem o teu reconhecimento. O esforço que tu tá fazendo agora merece esse reconhecimento. Tá, mas Tainara, eu ainda não consegui, não é isso que eu quero. Mas tu já tá tentando, tu tá fazendo. Tu tá no teu processo. E o processo, às vezes, é dar pausas. O processo, às vezes, é esperar. Né? É passar por situações muito incômodas. Né? Isso é processo também. E tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado. Quando isso acontece no consultório, né? Quando chega momentos em que as minhas pacientes se dão conta dos seus movimentos, percebem que estão fazendo isso com elas, o quanto elas se machucam, o quanto aquilo ali dói, é dolorido, essa autocobrança, esse movimento, e elas começam a tentar fazer diferente, e aí tem outros resultados, né, diferentes daquele, né, sai do automático. Quando elas saem do automático, começam a se dar consciência do movimento delas, eu sempre peço um exercício que é o de se presentear, né, se comemorar. E aí eu sempre falo, né, que esse presentear não precisa ser é um presentear-se simbólico, né, não precisa ser algo caro, né, não precisa sair daquilo que ela tá se programando, às vezes, por exemplo, uma dieta, daí não precisa ser uma comida, não precisa ser nada assim. É algo simbólico, é um reconhecimento
do seu esforço. E normalmente existe uma estranheza. Tá, mas eu não consegui ainda. Mas daí é isso. Tá, tu não conseguiu, tu não chegou lá. Tu ainda não chegou lá. Mas esses são os passos que vão te levar até lá. É essa transformação, é esse movimento que vai te levar até lá. Então ele merece ser valorizado. Que se tu não reconhecer e não valorizar os pequenos passos que tu dá, não vai ser quando tu chegar lá que tu vai conseguir reconhecer. Tu vai chegar lá e vai dizer assim, ah, tá, era isso. Legal. Próximo. É isso que acontece. Nossa, eu falo muito, gente. Nossa, olha, já passou um tempão. Tá quase na hora de encerrar essa live. Então, como, Tainara? Tu falou tanta coisa, tu falou do das falas internas que a gente faz, do que gera essas falas internas, né? Tu falou por que isso acontece na gente, né? Tu fez várias reflexões aí sobre esse movimento, né, da social, que a gente vai fazendo, que a gente não se dá conta. Tá, mas e como é que eu faço para sair disso? Então tá, vamos lá, né? Vamos pro como é que eu faço para sair disso. Quando eu tava falando das minhas pacientes, eu já tava dando uma dica ali, né? Quem pegou, pegou. Ali já é uma ferramenta mais comportamental e simbólica, né? De como fazer isso. Mas o primeiro passo é se dar conta. É a consciência. A gente transforma questões emocionais nossas através da consciência, né? E aí eu lembro das lives anteriores, assim, pessoal, quem não assistiu, é muito importante assistir as lives anteriores, porque o que eu tô trazendo para vocês é processual. Então, com aquelas lives, vocês vão entender muitas coisas que eu fui falando aqui que pode ter passado despercebido. E esse processo de se dar conta do teu movimento, que aqui eu tô falando de movimentos gerais, mas como acontece contigo, tu encontra, né, nessas lives, que é o que você diz pra ti. Qual é a fala interna que tu tem? O que tu fala pra ti mesmo? O que tu pensa com a conversa mental? O que tu vai falando pra ti dentro da tua cabeça, né? O que tu acredita de si mesmo? Então, essa consciência disso, desse movimento que tu faz, já vai começar a transformar. Porque daí, se tu conhece, se tu percebe esse movimento, tu começa a ter a possibilidade de fazer diferente, que é o segundo passo. Tente fazer diferente. Preste atenção no que eu tô falando. Eu não tô falando fazer certo. Até porque o que é certo? Eu estou falando fazer diferente. Então, se eu percebo que eu me cobro muito, que eu me xingo muito, que eu falo coisas horríveis pra mim, que eu tô o tempo todo, né, me maltratando, começa a fazer diferente. Começa a se tratar bem, começa a ser teu amigo. Tá, Tainara, isso não é sincero. Né? Muito desses exercícios que eu passo, meus pacientes falam, mas isso não é o que eu sinto de verdade. Não acredito nisso que tu tá falando. Eu não penso assim de mim. Eu não reconheço isso daí. Sim, eu sei. Eu sei que tu não pensa isso de ti. Isso não. Porque tu pensa aquilo que a gente tava falando lá no início. Desamor, desvalor. Né? Tu sempre alimentou esse lado teu. Mas o que tu vai fazer agora é criar um caminho diferente. Criar um caminho diferente
ele não é automático, ele não é fácil. A mudança, ela não é fácil, ela é dolorida. E às vezes exige esse fingir. Então eu vou fingir que eu acredito que eu sou bom, eu vou fingir, eu vou dizer coisas boas pra mim, mas na verdade eu gostaria de me xingar. Primeiro tu vai fingir, em algum momento tu vai começar a internalizar isso e aí tu vai começar a sentir. Mas primeiro tu vai fingir. Ou tu vai ter que fazer se cuidando. Por quê? Porque se tu parar e entrar no teu automático, provavelmente tu vai se cobrar de novo, tu vai fazer todo aquele movimento negativo de novo. Então é o exercício diário e contínuo, todo dia, e tentando fazer diferente, se tratar diferente, se movimentar diferente contigo. E aí vem o terceiro passo e o mais importante de todos, que é se perdoar. Por quê? Mesmo tu se dando conta, mesmo tu tentando fazer diferente, de novo, não vai ser perfeito. De novo, tu vai se dar várias vezes conta fazendo a mesma coisa. E tu tem que aprender que é assim mesmo. E que tu pode errar. E que tu pode, né, sair do idealizado. Como eu disse lá no início, tu vai fazer. Tu vai fazer errado. E se perdoar por isso. É o auto-perdão. Começar a amar a tua versão em transformação contínua, eterna. Aí sim, né, tu vai começar a se relacionar diferente contigo. Eu falei pra caramba. Eu espero que tenha feito sentido pra ti, que tu tenha conseguido fazer as tuas reflexões, né? Como eu sempre digo, eu acho que realmente eu falo muitas coisas. E todas essas coisas, elas são feitas, essas falas que eu tive aqui com vocês, é feito processualmente. Não é do dia pra noite que a gente faz esse movimento. Isso daqui é algo que a gente vai alimentando na gente. Então, com bastante paciência com o teu processo, né? Se puder fazer um resumão de tudo isso que eu falei, é paciência com o teu processo e auto-perdão. Obrigada, Thiago. Obrigada. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã de hoje. Eu sei como é difícil estar de manhã, assim, no meio da manhã, né, parar para ter esse momento de reflexão. Te convido também essa live vai ficar salva aqui, a enviar para as pessoas que tu ama, que tu acredita que mereçam fazer esse movimento consigo mesmas. Manda para elas poderem assistir também, né, fazer essa transformação nela. E muito obrigada. Até semana que vem.